Nas eleições municipais de 1988, no Rio de Janeiro, um feito impressionante: 400 mil votos. Mas nós não estamos aqui falando de Marcelo Alencar, que venceu o pleito, tornando-se pela segunda vez prefeito da capital fluminense. Alô, meu Rio! É Marcelo Alencar! O Rio vai votar em Marcelo Alencar. Marcelo é sério e nele se pode acreditar. Esse número diz respeito a outro candidato. Um candidato informal, não oficial. O nome do tal candidato era Tião. E ele ele era um chimpanzé. Já sei. Agora você deve estar falando: não, cara, você tá de sacanagem. Eu vi esse filme na tela quente. Sério, não estamos nos referindo a Planeta dos Macacos, A Origem, por exemplo. Tira essas patas imundas de mim, seu chimpanzé sujo! Não! Nem falando sobre aquele chimpanzé aterrorizante do filme do Jordan Peele, aquele que tocou o terror no set do programa de TV. Só de pensar eu me arrepio todo. Não? Mas é verdade. Tião, um chimpanzé, foi muito bem votado para prefeito do Rio. E ele não era novato no quesito popularidade. Ouçam essa matéria de 1982. Um chimpanzé assustou hoje o prefeito do Rio, Júlio Coutinho, na reabertura do zoológico que estava sendo reformado há 3 anos. O prefeito Júlio Coutinho visitou todos os setores do zoológico, de camisa esporte e jeans, acompanhado da neta Melissa, de 7 anos de idade. O prefeito Júlio Coutinho já havia visitado quase todo o zoológico e aí resolveu conhecer de perto o chimpanzé Tião. Os seguranças não puderam fazer nada contra mais uma atitude desaforada do chimpanzé. Dezenas de pessoas acompanhavam as travessuras de Tião. O prefeito também. A ideia era votar em Tião como protesto. Algo ainda possível porque a urna não era eletrônica naquela época. Bom, a Procuradoria-Geral da República informou ao STF que tem mais de uma apuração sobre declarações do presidente Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Não. Esse aí é outro episódio. Voltando ao Tião. Tião, o candidato do povão, macaco. Tião, o candidato do povão. Esse é o Cláudio Manuel do Caceta e Planeta. Ele foi um dos responsáveis pela candidatura do Tião junto de sua trupe, à época pela revista Caceta Popular, que lançou oficialmente, bem entre aspas, a candidatura do primata. Esse deboche não era novidade. Nos anos 50, Cacareco, uma rinoceronte fêmea, ganhou 100 mil votos para a Câmara dos Vereadores de São Paulo. O Tião não foi eleito, obviamente, mas parece ter consolidado um fenômeno que seria bem explorado na política brasileira: a mistura de entretenimento, humor, protesto e política no mesmo balaio. E daí pra frente já viu, né? E se não viu, pode deixar que a gente conta tudo agora, no nosso último episódio. Meu nome é André Esteves e esse é o podcast Eu Sei o que Vocês Fizeram nas Eleições Passadas. Episódio 6. A breve política, de Enéas ao TikTok. Meu nome é Justo Veríssimo. Eu odeio pobre. Quanto mais pobre, mais eu odeio. Quanto mais pobre, mais eu quero que se exploda. Esse é um famoso vídeo de campanha do político Justo Veríssimo, do PSH, Partido Sinceramente Hipócrita. Tudo brincadeirinha. Para quem não reconheceu a voz, esse é o grande humorista Chico Anísio, interpretando um dos personagens que construiu durante sua bem-sucedida carreira. Eu defendo todo tipo de corrupção. Prometo roubar você. Você, eleitor inimigo. Foi bom? Ótimo. Queria ter mais tempo. Já mandar todos eles pra... Como é que dizem mesmo, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Um chimpanzé que foi votado a prefeito, um candidato sincerão da TV que detesta pobre. Vem cá, qual o sentido dessa bagunça toda e como isso se relaciona com o tema desse podcast, as eleições brasileiras? A gente explica. Nosso último episódio não trata de nenhum momento marcante da política nacional nos últimos 30 anos. Hoje,
vamos fazer uma reflexão sobre como o cenário eleitoral mudou desde a redemocratização. E uma dessas grandes mudanças é exatamente esse cruzamento das linhas do entretenimento, do humor, até dos reality shows, passando pelos cards, memes. Se antes nossos políticos debatiam ideias no púlpito, panfletavam ideais nas ruas e venciam disputas nas urnas, desta vez a revolução será, sim, televisionada. Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé. Ou melhor, a revolução está no TikTok. Na tarefa de informar o cidadão e manter-se ligado aos novos tempos, até a Justiça Eleitoral teve que entrar na dança. Na dança, no meme, na piada, tudo para estar em dia, usando um dos apps mais famosos da atualidade para passar informações. A rede social TikTok é a 4ª maior do mundo em número de usuários. De acordo com um levantamento divulgado pela Infobase Interativa, são aproximadamente 1,5 bilhões de usuários mensais. O levantamento ainda aponta que 41% destes usuários têm entre 16 e 24 anos. O TikTok é uma plataforma de postagem de vídeos curtos, que possibilita a inserção de músicas, dublagens e filtros, que deixam tudo bem mais divertido. Isso explica o sucesso, principalmente entre os jovens. O sucesso dessa comunicação rápida e descontraída não fica restrito só a quem nasceu depois dos anos 2000, tá? Quem explica é o cientista político Antônio Testa em entrevista ao jornalista Guilherme Pimenta. E agora vem essas tecnologias mais de vídeos curtos, como o TikTok, né? Tem um outro aí que eu acho que é o Kawaii, um nome assim, mas que está mudando radicalmente a relação do candidato com a população. Não é somente a população jovem que vê essa coisa do vídeo curto, não. As pessoas todas gostam daquilo ali e aquilo muda o comportamento do eleitor candidato. Porque essa linguagem mais objetiva, essa linguagem mais técnica, até meio sarcástica, às vezes humorística, desperta a atenção para as pessoas conversarem, trocar ideia. Eu acho esse tipo de, por exemplo, o TikTok é uma coisa interessantíssima, porque eles fazem aquilo com uma síntese, é uma linguagem minimalista, vamos dizer assim, e em política isso é muito importante, porque você nunca teve a oportunidade de discutir. Ninguém tem tempo para ficar discutindo programas de governo. Você pega no Brasil, os debates são chatos demais. Você tem 1 minuto para fazer a pergunta, 30 para responder, depois vem tréplica, aí começa uma agressão. Não aprofundo em nada. Mas veja, você tem tecnologias hoje que permitem a você dar um recado muito forte para qualquer tipo de eleitor sobre temas específicos. Para entender melhor essa história, vamos honrar a tradição do nosso podcast e voltar à fita, quer dizer, o feed. Recapitular um pouco, até um ponto em que o marketing político ganhou um caso emblemático. Ele era uma presença inusitada e também breve nas campanhas eleitorais de 1989. Mas por conta dessa mesma presença, aliada a um forte discurso e visual bem característico, consolidou sua presença nos próximos pleitos, criando inclusive um bordão que quase todo mundo conhece. Seu nome era Enéas. Meu nome é Enéas! Nascido no Acre, em 1938, Enéas teve origem humilde. Sustentou a família, entrou para o exército e seguiu na medicina, tornando-se cardiologista. Em 1989, ano da primeira eleição direta para presidente no Brasil desde a ditadura militar, fundou o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA, que anos depois foi absorvido pelo PL, partido atual de Jair Bolsonaro. Com discursos inflamados, Enéas chamou a atenção nos horários eleitorais, mesmo aparecendo de maneira relâmpago. Para completar, ainda tinha aquele bordão. Nada funciona neste país, está tudo errado, ninguém acredita em coisa nenhuma. Falta alguém com pulso, com determinação para assumir o poder e fazer uma revolução de ideias no Brasil. Chega de tanta conversa fiada, meu nome é Enéas. A notoriedade não garantiu nenhum resultado nas urnas. Enéas teve mais ou menos 360 mil votos em 1989, mas que garantiu a ele um status de fama, mesmo com o pouco tempo de tela. Por que só tenho 15 segundos? Porque se com 15 segundos consigo falar com clareza, com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade da população está indecisa. Meu nome é Enéas.
Talvez, se fosse hoje, a história seria bem diferente. Basta lembrar do candidato Amon Mandel, do PSDB, com 21 anos, o deputado federal mais votado do Amazonas nas últimas eleições. Seu tempo de tela era de apenas 1 segundo. Eu sou Amon. Beba água. 1 segundo na TV e 23 mil seguidores no Twitter, 46,9 mil no TikTok, 81 mil no Facebook, 204 mil no Instagram e 288 mil votos nas urnas. Enéas não levou, mas passou da propaganda eleitoral gratuita para os programas de televisão. Em 1991, por exemplo, foi no Faustão e dividiu o palco com algumas crianças fantasiadas de mini Enéas, com barbas postiças e tudo. Enéas, na verdade foi uma homenagem a você, as crianças curtiram o teu trabalho como comunicador. E agora então eu pediria que você em 15 segundos dissesse para nós aqui o seguinte: o Brasil vai mudar para melhor ou para pior? Em 15 segundos. Para as crianças e para todos, claro, aqui e fora que estão ouvindo. O mais importante de tudo é estudar, é aprender. Estudando e aprendendo, o indivíduo é livre. Ele consegue lutar por uma sociedade melhor. Uma sociedade melhor, sem nenhuma dúvida, só será feita quando cada um tiver uma ideia do mundo em que vive e de si próprio como cidadão dentro da sociedade. Muito obrigado, meu nome é Enéas. Enéas! Muito obrigado, Enéas. Parabéns! Sendo homenageado aqui, aplaudido de pé pela galera, mano, olha aí. Prover os hospitais com as condições mínimas de atendimento aos doentes, sob pena de assistirmos não mais a um desfile de pacientes, mas sim de cadáveres. Meu nome é Enéas. Bem, vamos a mais detalhes do estranho desaparecimento da jovem de Guarulhos, município de São Paulo. Isso foi no SBT, onde Enéas ganhou um espaço de comentários no jornal Aqui e Agora. Aqui. Só em 2002, Enéas foi eleito como deputado federal por São Paulo, em votação recorde para os padrões até então, cerca de 1,5 milhão de votos. Mesmo anos depois, a figura dele se mantém presente no imaginário nacional. Não à toa, o humorista Geraldo Magela, com o nome artístico de O Ceguinho, e que concorreu a deputado federal nas últimas eleições, recorreu a um cover de Enéas no horário eleitoral. Tem gente que acha um absurdo um cego ser político. Eu te pergunto, e quantos políticos que enxergam e nunca olharam você? Vote de deputado federal 4469. Meu nome é Magela. A vida imita a arte ou seria o contrário? Magela não se elegeu, mas o vídeo tem 12 mil curtidas no TikTok, quase o dobro do número de votos que ele recebeu nas urnas. Uma famosa frase atribuída ao artista plástico Andy Warhol, um dos pais da pop art, diz o seguinte: no futuro, todos terão seus 15 minutos de fama. Vamos fazer uma adaptação aqui. As pessoas podem até ter seus 15 minutos de fama, ou 15 segundos, se a gente estiver falando do programa eleitoral do Enéas ou da duração de um story do Instagram. Mas, de vez em quando, esses 15 minutos de fama se transformam em um mandato de 4 anos. Ou até mais. Humorista, cantor de paródias, Tiririca era figurinha carimbada em programas de variedades da década de 90. Ele decidiu entrar na política em 2010, candidatando-se a deputado federal. Seu bordão, pior que tá não fica. Foi eleito com mais de 1.300.000 votos por São Paulo, conquistando o título de mais votado do país. Escutem um trecho de uma música do álbum dele, Direto de Brasília, de 2013. Eu estou no poder, todo mundo está vendo. Eu estou no poder e agora estou podendo. Foi reeleito em 2014, se arrependeu de ter entrado na política. Voltou ao pleito em 2022, desta vez conquistando a vaga por meio dos números mais expressivos de seus correligionários, o que é conhecido como o famoso puxa-voto. Tiririca ainda evitou um processo de Roberto Carlos, ele mesmo, o cantor, o Rei Roberto, por usar uma música dele na propaganda eleitoral. Eu votei, de novo eu vou votar. Tiririca,
Eu sei, parece um enredo da série VIP que passava na HBO. Ou de Eleita, da Amazon Prime Video. Mas eu não sei nem como você foi eleito. Era uma piada. Você ultrapassou o limite do humor. Mas a vida real é mesmo mais estranha do que a ficção. Ainda falando em figuras carimbadas da TV que chegaram à política. Tá me ouvindo, Maria Alexandre? Você me falou que semana passada tinha falado que eu era muito chorona. Vivia chorando, mas agora desde ontem não dá pra aguentar, Silvio. Tá complicado. Até gostaria de falar, porque se as pessoas quiserem votar no Frota pra ele ir, eu acho que eu agradeço muito, porque quando a gente não faz alguma coisa que ele quer, acontece isso. Ele gosta de fazer a gente chorar. Eu tratei você como uma pata, que tu é. Ih, meu Deus do céu. Tudo bem, eu posso ser pata, mas não sou tão mal educada como você. Tua avó não, moro? Não vai ficar com essa marra pro meu lado, não. Entendeu? Alexandre. É bom que as pessoas enxerguem isso. Enxerga mesmo, eu sou assim, entendeu? Minha tolerância é zero pra você, entendeu? Alexandre e Mari, é melhor vocês pararem com essa briga. Parem com a briga, porque o Vavá não vai gostar disso, hein? Alexandre Frota, ator desde os anos 80, esteve em produções como a novela Sassaricando e o filme Matou a Família e foi ao cinema. Nos anos 2000, virou assunto no reality show Casa dos Artistas. Enveredou-se pelo cinema erótico, pelos programas de humor, teve talk show e jogou futebol americano. Isso até decidir entrar para a política justamente nos idos do primeiro governo Dilma e dos protestos de junho de 2013, que acabaram com a magia da camiseta amarelinha da seleção brasileira. O PT chega até a arrepiar, entendeu? Que é o PT, se não fosse o PT. Na mesma época, outro ponto de ruptura, desta vez em torno de uma mídia que não era tão nova, mas ainda não explorada, a internet. Surgiu o Movimento Brasil Livre, o MBL. Eles foram responsáveis, dentre outras coisas, pela criação de uma identidade de memes para falar de política, usando linguagem atual. Só não contavam que, na internet, ninguém esquece nada e, talvez, a foto de seus integrantes com Eduardo Cunha continue circulando por aí. A estrategista de marketing Liliane Ferrari conversou sobre memes e políticas com o jornalista Alexandre Aragão. Quando a gente fala de meme, né, tem gente que imediatamente já pensa, os memes surgiram na internet. Mas a ideia do meme é alguma coisa que passa a se replicar socialmente por um fator aleatório, já existe. Era desde o comercial do Isso Não É uma Brastemp. Não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Bonita sua camisa, do senhor também, né? Bonita camisa, Fernandinha. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Aquelas coisas de antigamente, como que era? Tinha dos seus cabelos, né? Ah, mas os meus cabelos eram memes de popular, assim, de senso comum, né? Ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Naquela época, tinham esses elementos sempre existiram, então no ser humano, esses elementos não foram inventados com a internet, né? Tinha um jornal, Notícias Populares, quando eu era pequena, com aquelas manchetes mais absurdas das absurdas e tal, e eu adorava a banca de jornal, e as pessoas viam e aquilo causava alguma coisa. Gente, quero saber mais sobre isso, até onde vai essa história. E a questão das fake news? A fake news, ela desperta mais vontade do que você compartilhar uma notícia verdadeira. Por quê? Porque ela vai beirar alguma coisa que é um absurdo tão grande, ou como é que pode chegar nesse ponto, sabe? E tem esses elementos aí, né? E aí, óbvio que vai agradar muito uma determinada camada também. Eu divido muito no estudo do marketing o público e a persona. O público, para mim, é gênero, idade, estado civil, classe social. E existe também a persona, que é mais o comportamento. Independente da idade, do gênero, da classe social, é uma persona. Então eu vejo uma persona que compartilha isso. O ex-candidato à presidência em 2018, Fernando Haddad, do PT, comentou sobre fake news recentemente no programa Roda Viva da TV Cultura. O extremismo, ele vive disso, né? De associação de ideias desconexas para tentar ativar um sentimento
numa pessoa. Medo. Contra um e a favor do outro. Nessa realidade, palavras como propostas, quociente eleitoral e planos de governo dividem espaço com outras mais modernas. Por exemplo, viralização, a capacidade de fazer certo tipo de conteúdo espalhar-se feito pólvora na internet de maneira instantânea. São frases de efeito, vídeos editados e pílulas curtas para compartilhamento imediato. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? É muito engraçado, né? Porque uma coisa que a gente mais fala, assim, no dia a dia do meu trabalho é gerar conteúdo. Ah, tá gerando conteúdo? Tá gerando conteúdo. Então, a gente percebe que os candidatos também estavam gerando conteúdo, né? Que isso é uma comum de todos, em todas as áreas, em todas as profissões, não é na deles que não seria, né? Tão midiático, tão necessário esse impacto no eleitor, né? Que, obviamente, ali, hoje não tem mais ninguém ingênuo no sentido de não entender que se fazem edições, cortes, montagens ali e ditas palavras-chave, de repente, ideias principais, né? Então, o que é a propaganda também, quando a gente pensa no clássico da propaganda? Propaganda é a repetição de uma ideia várias vezes. Então, se aquela pessoa, o político, ele está bem instruído, está num caminho, ele vai repetir as mesmas coisas da mesma forma o tempo todo, ele já sabe para onde vai. Esse formato, né, que a gente fala cortes, shorts, reels, todos esses TikToks e tal, é justamente o tipo de conteúdo que combina muito com o contexto onde ele é consumido, né? De diversas formas, governos e aliados capitalizaram em cima de tantas ideias de comunicação de massa. Criou-se, inclusive, o termo gabinete do ódio para ilustrar as jogadas sujas. E aí veio o troco na forma de André Janones. André Janones, candidato à prefeitura de Itaiutaba, Minas Gerais, apoiou a greve dos caminhoneiros de 2018 e foi eleito deputado federal pelo estado no mesmo ano. Dizia que não estava nem com Lula, nem com Bolsonaro, mas mudou de ideia e escolheu o primeiro, tornando-se uma das vozes mais potentes da campanha do petista nas redes em 2022, usando de táticas de comunicação similares às dos adversários. Ah, para quem acha que o roteirista do País Brasil tá dormindo no ponto, agora quem também apoia Lula é Alexandre Frota. E dizer que Roberto Jefferson jamais foi coordenador da campanha do candidato Jair Bolsonaro à reeleição. Informo ainda que o presidente Bolsonaro não conhece Roberto Jefferson, nem nunca tirou qualquer foto com o mesmo. Hoje, André Janones pode ser considerado um dos principais influencers políticos do país. Quase 600 mil seguidores no Twitter justificam o título. E para finalizar, eu quero dizer para vocês de uma vez por todas que Roberto Jefferson nunca esteve em viagens na comitiva presidencial, como a viagem para Belém do Pará, por exemplo, transmitido há cerca de um ano pela TV Brasil. Então fica aqui restabelecida a verdade. Não há qualquer conhecimento, qualquer elo de ligação entre Bolsonaro e Roberto Jefferson e, igualmente, não há qualquer atuação de Roberto Jefferson como coordenador da campanha de Bolsonaro. E assim, nesse ponto, é o mais perto que chegamos do presente. Durante nossos 6 episódios, de alguma maneira discutimos sobre percepções de verdade, imagem, mídia, versões, política, história e como isso tudo se relaciona com a gente. É com você mesmo que está ouvindo esse podcast no busão, a caminho de casa, lavando a louça, fazendo sua caminhada. Do lado esquerdo do vídeo fica Fernando Collor de Mello e do lado direito, Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Rubens Recupero pede demissão. Nessas imagens é possível ver um objeto branco que parece uma bola de papel atingindo a cabeça do candidato. Ainda mais numa situação traumática como aquela, foi muito difícil. Muito difícil para o PSB, muito difícil para a rede e particularmente muito difícil para mim. Eram milhares de pessoas gritando e tirando fotos, até que Bolsonaro foi atingido por uma faca. É tão louco porque num ambiente de fake news seria muito natural que a gente olhasse e falasse, mentira, né?
para. Não, mas aquilo é verdade. Entende? É tão de bugar o cérebro, mas isso é o que a gente sempre leu, né? Isso é a distopia. Agora, com as redes sociais, nós teremos uma mudança muito radical. Porque cada vez mais a tecnologia vai permitir que as pessoas se relacionem com mais profundidade com determinados candidatos, com determinadas propostas, com determinados partidos. Se os partidos tiverem inteligência suficiente para poder desenvolver toda uma tecnologia de comunicação com as suas propostas, está tudo aí, eles têm muito dinheiro para fazer isso, né? E tem gente que pode colaborar para discutir os programas, as ideias dos partidos, por exemplo, lá, o que é ser liberal hoje, o que é social-democracia, o que é ser socialista, e assim sucessivamente. Acho que nós estamos vivendo um momento muito interessante, e isso não é só no Brasil, é no mundo todo, no qual a tecnologia está assim, a serviço das campanhas políticas, dos candidatos, e há, obviamente, uma necessidade crescente de educar mais a população do ponto de vista cívico e político. E também os candidatos precisam aprender a utilizar melhor essas tecnologias. É isso aí. Foi bom, mas acabou. Quer dizer, não se preocupem. Do jeito que a política brasileira é, com certeza ainda teremos muitas surpresas e bastante assunto. E daqui a 2 anos, só 2 aninhos, já tem eleição de novo. Até lá! Esse foi o último episódio do podcast Eu Sei o que Vocês Fizeram nas Eleições Passadas. Se você perdeu algum ou deseja escutá-los novamente, não deixe de conferir a nossa playlist nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Curta, compartilhe, espalhe a mensagem. A você, nosso muito obrigado. Meu nome é André Esteves. Apuraram este podcast, uma produção do Metrópolis, os repórteres Alexandre Aragão, Evandro Éboli e Guilherme Pimenta. Arthur Erdi roteirizou o episódio, Gabriel Foster criou a sonoplastia, captou o áudio e montou o programa. Ianca Romão desenvolveu a linha visual. Lilian Tarran, Priscila Borges, Otto Vale, Olivia Meirelles, Gui Prímula e Pedro BD editaram o material. Este episódio utiliza áudios colhidos de diversos canais do YouTube e do Memória Globo.